é Isabela, sou hematologista pediátrica do Grupo Américas e eu e a Marcela trouxemos os highlights de MLA da CIOP. Não temos nenhum conflito de interesse. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que foi apresentado pelo Dr. Todd Cooper, do Oncologist Group, a respeito de novas drogas-alvo em LMA para crianças e adolescentes. A leucemia mieloide aguda pediátrica é biologicamente diferente dos adultos. Como pode ver nesse gráfico, em crianças há maior prevalência de fusões e em adultos há maior prevalência de mutações. Nos gráficos ao lado, podem ver que há diferentes variantes a depender da idade do indivíduo. Dessa forma, uma droga que responde bem ao adulto não necessariamente vai responder bem para as crianças. Então, esse trabalho mostrou diferentes alvos terapêuticos que estão em estudo. Um deles é o alvo é o CD33. Já foi demonstrado que o CD33 está relacionado a uma resposta pior ao tratamento. A gente tem a medicação anti-CD33, que é o Gentusumab ozogamicin, que os trabalhos do COG mostraram que ele melhorou a sobrevida livre de doenças em alguns grupos de paciente, teve um mínimo aumento no risco de doença hepática veno-oclusiva e um mínimo aumento na síndrome obstrutiva sinusoidal. Ele já foi aprovado no FDA para crianças e para adultos, e atualmente ele está em estudo em fase 3 pelo COG. Outro alvo interessante que está sendo estudado é o CD123. Ele está expresso não só na LMA, como em outros tipos de leucemia. Ele está super expresso em cerca de 93% dos pacientes com LMA. E a sua superexpressão está associada à pior resposta ao tratamento. Ele também está presente em células tronco resistentes, células tronco leucêmicas resistentes à quimioterapia. Tem um estudo aberto do COG que está estudando medicação alvo, como alvo o CD123. Outro alvo interessante é o FLT3. A gente sabe que essa mutação é uma das mais comuns na leucemia mieloide aguda e ela está relacionada a um pior prognóstico. Já temos alguns medicamentos que já estão aprovados e já estão sendo usados em adultos. Eles são inibidores de tirosinoquinase, que são o midostaurin, o quizartinib e o gilteritinib. E atualmente esses medicamentos estão em estudo na Europa e nos Estados Unidos para crianças com recidiva de LMA. Outra mutação que é alvo terapêutico é a mutação KIT. As anormalidades genéticas, que seria a translocação 821 e a inversão de 16, elas são observadas em 20 a 30% dos pacientes e elas estão associadas geralmente a um bom prognóstico. Mas alguns pacientes não respondem tão bem à terapia. E geralmente esses pacientes têm associada essa mutação, que é uma mutação do proto-oncogene KIT. E estão em estudo também, alguns inibidores de tirosinoquinase que estão apresentando boa resposta nesses pacientes. Outra medicação que nós temos é o pevonedistat, que é uma medicação que age na regulação do ciclo celular. Ela inibe essa enzima NED8 e ela também está sendo estudada pela COG e ela mostra um sinergismo com a azacitidina e ARA-C e aparentemente também está tendo boas respostas. Outro alvo que é já mais conhecido, né, o BCL2.
nós temos a medicação que chama venetoclax. Ele inibe seletivamente o BCL2 e dessa forma ele restaura o mecanismo de apoptose que foi perdido pela célula leucêmica. Teve um estudo que foi o VEAML, que associou venetoclax com altas doses de Ara-C com idarubicina e ele mostrou uma taxa de resposta completa de 70%. Então, já se sabe que a resposta a essa medicação é muito boa. O que precisa ser estudado mais é quais os pacientes especificamente se beneficiariam melhor ou não a essa droga. Outro alvo novo em estudo, a gente sabe que existe a mutação KMT2A, que é a antiga MLL, que está presente principalmente nas crianças menores de 1 ano de idade. E essa mutação ela é relacionada a um pior prognóstico. E como funciona, né? Pode-se ver nessa figura que a proteína, a mutação MLL se liga à proteína menin e essa integração dos dois que permite a transformação leucêmica. Tem medicações novas que inibem a menin e dessa forma inibindo a transformação leucêmica. Essas medicações elas têm sido estudadas para adulto, ainda não tem trabalhos em criança, mas seriam as próximas etapas. Outros medicamentos que também estão em estudo os antimesotelina. Mesotelina é uma glicoproteína de superfície celular que ela está presente em vários tecidos celulares, em vários tumores sólidos e ela está expressa em torno de 30% na leucemia mieloide aguda. Então, ela é uma nova droga também que está sendo estudada, ainda está na fase pré-clínica com animais, mas já vai passar direto para a fase de clinical trial, fase 1 e 2 em crianças. Por último, nós temos o gene de fusão CBFAT3-GLIS2. Ela caracteriza um tipo de leucemia que é bem específico da pediatria, nunca foi descrito em adultos esse tipo de leucemia e é uma leucemia extremamente agressiva. E ela superexpressa o CD56. Então, seria uma oportunidade terapêutica, os anti-CD56 que já foram estudados para outros tipos de drogas anteriormente. Essa foto ilustra uma nova era, que a gente tem atualmente inúmeros possíveis alvos terapêuticos, né? Sabemos que historicamente a oncologia pediátrica passou por muitos e muitos anos sem novas drogas, mas é muito bom ver que os tempos estão mudando. Eu passo a palavra agora para a Marcela, que vai apresentar sobre LMA-M3. Oi, meu nome é Marcela, eu sou oncologista pediátrica e agora eu vou falar um pouquinho das leucemias mieloides promielocíticas. Então, o Dr. Matthew, ele apresentou um trabalho sobre o trial 1331 do COG. Foi no dia 15/10 na CIOP, na sessão de free paper. E a ênfase do trabalho é como minimizar as mortes na indução, né? As mortes precoces na indução. Então, as leucemias promielocíticas correspondem a 10% das leucemias mieloides agudas. Elas são caracterizadas por uma translocação específica, que é a translocação 15-17, né? Tem alteração, a fusão do gene PML rara. E isso faz com... Elas são uma leucemia tratada à parte, porque elas têm um tratamento distinto e as complicações dela também são diferentes das outras leucemias. Então, o tratamento é feito com atra e o trióxido de arsênico, que é o ato, e as complicações iniciais são diferentes e elas podem ser fatais. E são caracterizadas pelas coagulopatias, pode ser tanto sangramento como trombose,
e pela síndrome de diferenciação, que é decorrente do tratamento com atra e o ato. A síndrome de diferenciação, clinicamente, você vai observar febre, ganho de peso, dispneia, um infiltrado pulmonar, derrame pericárdico e derrame pleural, hipotensão e falência renal. O estudo, então, o 1331 é um estudo no fase 3, foi feito por grupos cooperativos, é um estudo não randomizado, usou o controle histórico. Então, a IDA 0493 e o COG 0631, que é o anterior. Os pacientes, os critérios de elegibilidade, então, são maiores de 12 meses e menores de 22 anos, pacientes que tiveram tentar confirmação do PML-RARA por PCR e não podia ter feito, são virgens de tratamentos. Então, as únicas químios aceitas prévias é o atra, a hidroxureia, o corticoide e quimio intratecal. E os critérios de exclusões são todos aqueles que a gente sabe dos efeitos colaterais do tratamento. Então, arritmias, alterações do intervalo QT e alterações renais. Então, creatinina maior que 3 não podia participar, nem pacientes em diálise. A estratificação de risco ela é realizada pelo número de leucócitos no diagnósticos. Então, pacientes, o corte é 10 mil leucócitos. Menores que de 10 mil leucócitos são risco standard, e no estudo foram 101 pacientes, e os alto riscos são mais que 10 mil leucócitos, e teve 57 pacientes. O estudo começou em junho de 2015, e o alto risco precisou de um tempo um pouquinho maior, né? Acabou em outubro de 2019. O protocolo ele vai consistir em atra e ato na fase da indução. Os pacientes de alto risco fazem 15 dias de dexametasona e também fazem 4 doses de darubicina. E aí depois isso é a indução, e aí eles seguem depois para a consolidação, com atra e ato também. As mortes precoces nas leucemias promielocíticas, elas são importantes. E elas são decorrentes principalmente das coagulopatias, é a principal causa, mas também podem ocorrer por causa da síndrome de diferenciação e também por infecção. E no COG, eles veem em torno de 5 a 10% de morte precoce, mas os registros históricos, esse número é maior, entre 15% e 30%. Aqui a gente está vendo um gráfico do protocolo prévio, né, que é o 0631, e você consegue ver que a morte precoce foi importante, principalmente nos pacientes de alto risco. Então, para a gente diminuir as mortes precoces, o importante é a gente ter um suporte adequado nessa fase de indução. Então, como as coagulopatias é a principal causa de morte precoce, a gente reduz ela fazendo atra assim que você suspeita da promielocítica. E no protocolo anterior, no 0631, isso não estava, não era claro que era para, na suspeita, você começar com atra, mesmo quando você não estava confirmado. E a outra coisa é você fazer transfusão agressiva no início. Então, você vai manter as plaquetas maiores que 50 mil para todos os pacientes, e se o paciente tiver sangramento no sistema nervoso central, vai ser maior que 100 mil, e você mantém por pelo menos 7 dias mais que 100 mil plaquetas, e até a resolução do coágulo e a estabilização do sangramento. O fibrinogênio é maior que 150 mil, e para isso você transfunde crioprecipitados e mantém o TP e o TTPA dentro da faixa da normalidade, transfundindo plasma sempre que necessário. Heparina antifibrinolítico não é recomendado. A outra parte do suporte é você dar um suporte adequado na síndrome de diferenciação, e a gente faz isso usando dexametasona profilática. Então, todos os pacientes de alto risco vão usar dexametasona profilática, e nos standards, quando os leucócitos aumentam para mais de 10 mil, você acrescenta a dexametasona e junto com a hidroxureia nessas doses. E a síndrome de diferenciação, ela é uma complicação, né, comum. No protocolo, a gente viu 24% dos pacientes no risco standard tendo síndrome de diferenciação, e no alto risco, 30%. E aí, quando ela está presente, a gente tem que suspender o atra e o ata,
temporariamente, e aí aumenta a dose de Dexa. Então, na profilática era 2,5 miligramas metro quadrado de 12 em 12, agora você vai para 5,8 miligramas metro quadrado de 12 em 12 por pelo menos 3 dias. Outra coisa que eles acham que fez diferença em reduzir as mortes precoces nesse protocolo é que toda vez que um paciente entrava no protocolo, eles mandavam um e-mail reforçando as medidas de suporte e incentivando para os médicos entrarem em contato para se aconselharem nas complicações. E aí, a isso, o que a gente teve uma redução das mortes precoces, então teve só 0,6% de mortes precoces, comparado com 4% no estudo anterior. E quando a gente vê os outros protocolos também, né, o AIDA e o C9710, é maior ainda, né, a morte 28% e 11%. E a única morte que aconteceu foi no paciente que nem foi alto risco, foi no risco standard, e foi um paciente que evoluiu com uma síndrome de diferenciação grave, e aí apresentou um sangramento do sistema nervoso central e acabou falecendo no D32 da indução. Então, teve uma redução importante, né, nas mortes de alto risco, não teve nenhum paciente, mostrando como é importante esse suporte intensivo na indução das promielocíticas. Então, é essa parte que eu queria falar das promielocíticas, que foi o que o Dr. Matthew falou. E queríamos agradecer a oportunidade de estar nos falando